Comecei a achar ossos dentro da minha casa e descobri que esses ossos eram ossos humanos. Eu morava numa cidade bem pequenininha, aquela cidade típica de acontecer umas coisas meio esquisitas, mas que no fundo todo mundo achava que era lenda e que tava tudo bem. Com 19 anos eu me casei, eu terminei a escola, mas eu realmente não tinha muita expectativa de estudar, de me formar. Eu queria ser dona de casa, como a minha mãe foi, a gente foi criado dessa forma. Éramos 4 irmãs, as 4 já estavam casadas, eu era mais nova. Me casei com um homem que eu escolhi, foi um homem que me tratou muito bem. Não era um homem muito lindo, não era um homem que você olhava, meu Deus, que beleza exuberante, não era, mas era um homem que me conquistou, que me tratou muito bem, que sempre foi gentil comigo. Ele trabalhava, era um homem honesto, ele frequentava a minha casa porque ele era amigo do meu pai. Comecei a dar umas conversadas com ele, a gente começou a se paquerar e com isso a gente começou a namorar. Não demorou muito, eu me casei com ele. E meu casamento com ele sempre foi um casamento maravilhoso. A única coisa que me incomodava um pouco era relacionada ao trabalho dele. Porque às vezes ele pegava trabalho noturno, sabe? Então ele virava à madrugada, eu acabava dormindo sozinha, eu era nova, tinha um pouco de medo. Era uma cidade pequena, a gente morava mais afastada das outras casas da cidade. Mas realmente eu não tinha o que fazer, era o trabalho dele. E ele tinha que trabalhar pra trazer o pão pra casa, né? Eu comecei também a fazer uns bolos de pote, eu cozinhava muito bem, doce. Eu fazia muita coisa e os meus doces ficaram extremamente famosos na cidade. Então as minhas vendas eram muito boas, eu comecei a ajudar dentro de casa. E eu sempre pedi pra ele não pegar mais período noturno no trabalho, porque basicamente ele fazia isso como um extra. Ele não era obrigado, ele trabalhava durante o dia e os noturnos era como se fosse um extra pra poder trazer um a mais pra dentro de casa. Mas esse a mais eu já estava trazendo. Só que ele não aceitava, ele falava que não, que ele precisava fazer um extra, que ele tinha contas pra poder pagar, mesmo eu ajudando com as contas. E com isso, eu comecei a estranhar essa atitude dele, mas eu achei que era porque ele não queria ficar mais comigo. Até que um belo dia, era um sábado, era mais ou menos assim, umas 7 horas da noite, ele tava nesse trabalho noturno dele, e eu comecei a dar uma faxina na casa, porque eu não tava conseguindo dormir, eu tava extremamente agitada, comecei a dar uma faxina na casa, e achei um saco de osso embaixo do armário da cozinha. Na hora eu me assustei, fiquei assim, extremamente sem entender o que estava acontecendo, o que é isso, como assim. E eu deixei aquilo em cima da mesa e comecei a procurar outros lugares. E eu fui achando em vários e vários lugares. Às vezes estava num saquinho, mas às vezes estava solto no chão, às vezes estava escondido debaixo de uma roupa. Eu, em desespero, liguei para uma amiga minha que fazia faculdade de medicina, porque na minha cabeça aquilo ali não era osso de animal, não era osso de mentira. Eu liguei pra ela porque eu precisava confirmar que aquilo ali era osso humano. Curte, comenta, compartilha depois da blogueira.